que a gente está num isolamento social, né? Mas tem muita gente que vive como se nada estivesse acontecendo. E aí, com certeza, você conhece alguém que já foi visitar amigos, parentes, né? Foi visitar o namorado, a namorada. Sim. E até deu uma festa em casa durante a pandemia. O principal argumento de quem faz isso é: eu não tenho sintomas, nem a pessoa que eu estou indo ver tem, então não tem problema. Será que não tem mesmo? Quem ajuda a gente a entender responder, melhor dizendo, essa pergunta é o infectologista Rodrigo Cruz, está com a gente agora via Skype. Boa noite, doutor, bem-vindo mais uma vez ao Factual. Boa noite. Então, tem algum problema? O que tem de errado nessa ideia de eu não estou doente, a pessoa que eu vou visitar, o namorado, namorada, o amigo, a amiga, a família também não está doente, então eu posso ir lá visitar ela mesmo estando em isolamento. Tem algum problema nisso? O problema que a gente encontra numa situação dessa é que, diferente das outras doenças virais, o novo coronavírus ele pode ser transmitido por pessoas que não têm sintomas, os assintomáticos, isso já foi comprovado cientificamente. Teve até uma polêmica recente com algumas declarações da Organização Mundial de Saúde, mas que depois foram esclarecidas, né, pelo próprio órgão. E também já existem relatos de quando você vai ter sintoma da doença, né, existe um período em que o vírus ele tem contato com o seu organismo e demora um tempo para manifestar esses sintomas. A gente chama isso de período de incubação, que é o tempo que o vírus tem para se replicar dentro do nosso organismo e, depois de alguns dias, manifestar esses sintomas que começam semelhantes a uma gripe. E a gente sabe que nesse período de incubação, alguns dias antes de manifestar os sintomas de gripe, a gente pode transmitir, sim, uma carga considerável de vírus no ambiente e infectar outras pessoas. Então, diferente de outras gripes, né, que nós estamos habituados, o coronavírus, esse novo coronavírus, a gente pode transmitir não estando com sintomas ou antes de apresentar sintomas. Nós podemos transmitir. Então, algo que eu normalmente comento com meus colegas de trabalho, se comportem como infectados, né? Mantenham o distanciamento social, não tenham contato próximo, íntimo, né, com as pessoas de trabalho, fiquem de máscara a todos os momentos. Nós temos que nos comportar como se estivéssemos infectados, porque a gente não sabe se a gente pode estar transmitindo o vírus e daqui a alguns dias manifestar sintomas. Agora, doutor, geralmente quanto tempo dura esse tempo de incubação? Esse tempo de incubação ele varia de pessoa para pessoa. O que a gente tem de relato é que ele pode variar de 3 dias até 14 dias, mas na média em torno de 5 dias. Para a maioria da população, em torno de 5 dias. Então você imagine, você hoje começa com sintomas de gripe, você provavelmente foi infectado há uma semana. E nessa uma semana em que você teve contato com o vírus, foi infectado, até manifestar os sintomas, nessa uma semana você já está transmitindo o vírus. Então você imagine a quantidade de pessoas que você teve contato, né? A exposição que você possa ter tido no ambiente de trabalho, em casa, e possa ter levado o vírus para outras pessoas, nesse intervalo de uma semana. E tem muita gente que esquece também, que até faz festa, que a gente está falando aqui sobre visita a uma pessoa só, mas a gente tem relatos e mais relatos de gente que está dando festa em casa para vários amigos. Teve histórias já no país todo, gente que fez casamento, que deu festa. Então, as pessoas têm que... Eu gostei do que você falou, doutor, que você tem que se comportar como infectado. Porque não, às vezes a gente pensa só, quem faz isso pensa só que está indo para casa de alguém que não tem sintomas, mas ainda vai voltar para casa. Tem familiares em casa que podem fazer parte do grupo de risco, tem pessoas que podem ser infectadas e apresentar sintomas graves, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que esse vírus tem uma capacidade de infectar até 3 pessoas. Né? Então, durante esse período que a gente não tem os sintomas, mas pode estar carregando o vírus e transmitindo, nós podemos transmitir esse vírus para essas outras 3 pessoas e daí essas outras 3 pessoas infectarem outras 3 e por aí vai. Lembrando que o distanciamento social ele tem esse objetivo, diminuir essa capacidade de transmissão do vírus, que é de 1 para 3, para 1 menor do que uma pessoa, né? Ou seja, a gente não transmitir esse vírus para nenhuma pessoa.
Essa é a principal lógica do distanciamento social. Então, quando a gente não sabe que pode estar carregando o vírus, se a gente não se comportar como, aí, em algum momento a gente vai relaxar e vai transmitir. Doutor, a gente está na semana que antecede o início da flexibilização e a gente já conversou sobre esse assunto na semana passada. Mas eu gostaria que o senhor reforçasse assim, para as pessoas, né? Porque muitas pessoas já estão perguntando: quando é que vai abrir o bar e o shopping? Eu quero ir ao centro, eu quero ir à praia. É bom a gente deixar claro que, apesar da flexibilização, o vírus ainda vai estar circulando, não é isso, doutor? Exato. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas que eles estão realizando um mapeamento do status imunológico de várias cidades, né, da população de várias cidades do Brasil. E recentemente saiu até na mídia o grande avanço do vírus na capital lagoana, né, em Maceió. Quando eles realizaram essa pesquisa em maio, somente 1% das pessoas que realizaram a pesquisa apresentavam anticorpos para o vírus, né, tiveram tido contato com o vírus. Um mês depois, agora, no final de maio, já foram identificados 12%, né, de pessoas que tiveram contato com o vírus, de infectados, né? Então nós tivemos um aumento de pelo menos 10% do crescimento do vírus no nosso estado, quer dizer, na nossa capital. Então, se a gente fizer uma estimativa de que 10% da população teve contato com o vírus, né, esteve infectada, e a gente espera que a epidemia, ela de fato se encerre, ela acabe quando pelo menos 70% da população estiver imunizada, né, que já teve contato com o vírus e adquiriu anticorpos. Você imagina que o vírus teve esse crescimento rápido, em torno de 10%, né, da população em um mês, na nossa capital, e a gente tem até 70% da população da capital que precisaria ser infectada para a epidemia acabar de uma vez. Então, assim, se a gente for utilizar essa imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho, para acabar a epidemia, primeiro, vai morrer muita gente, porque muita gente vai se infectar ao mesmo tempo, e a gente não vai ter condições de dar suporte a todo mundo. E segundo, isso vai demorar muito tempo. Então é uma epidemia que vai se prolongar por muito tempo. Então, mesmo que os nossos números de casos, que no momento não estão caindo, pelo contrário, eles continuem em ascensão, mesmo que nós já estivéssemos com esse número de casos estabilizados ou até caindo, a gente mesmo assim não sabe quanto por cento da população estaria imunizada ou estaria sob risco. Então, mesmo com o número de casos caindo, que é algo que ainda deve acontecer nas próximas semanas ou meses, as medidas de distanciamento devem ser respeitadas. Algum grau de distanciamento nesses ambientes públicos, como bares, restaurantes, ele vai precisar existir. Porque existe o risco de uma flexibilização descontrolada gerar novas ondas, né, de infecção e por aí o aumento do número de casos e novos óbitos. A gente já tem observado isso, por exemplo, na China. Na China, em Pequim, em alguns colégios, eles já voltaram a fechar os colégios, porque já identificaram um aumento do número de casos. Então, mesmo que a gente comece a flexibilizar, além das medidas de evitar aglomerações, de manter distanciamento, a gente ainda precisa manter todo esse monitoramento e as pessoas precisam ainda manter as medidas de prevenção. Não significa que flexibilizando a epidemia passou. Significa que a gente está numa outra fase da epidemia e que a gente deve se comportar da mesma forma, só que de uma maneira diferente, de uma maneira em que a população está mais consciente, uma maneira mais obediente, né, para as orientações e também cumprindo as medidas de prevenção. Então, tem muita gente realmente achando que com a flexibilização vai ser um oba-oba, né? Vai ser festa, exatamente, vai ter balada, vai ter barzinho, não sei. Por enquanto, eu queria que você reforçasse isso também, doutor. Por enquanto, o único remédio que a gente tem é realmente o isolamento social, né? Respeitar de fato o isolamento, porque algumas vezes a gente fica pensando, poxa, eu tô cumprindo isolamento, mas meu vizinho não tá. Até vejo lá no condomínio que o pessoal tá
em isolamento, mas quando dá 6 da tarde todo mundo se junta na porta sentado para conversar. Aí tira a máscara, é a mesma coisa que nada. Né? Então é a mesma coisa que nada. Exato, então é importante que todo mundo leve a sério essa questão do isolamento, porque quanto mais o pessoal respeitar, quanto mais a população respeitar o isolamento, a chance da gente sair mais cedo da pandemia cresce, né? Exatamente. Hoje, nós já temos cerca de 6 meses de epidemia no mundo, né? Estamos entrando no 6º mês de epidemia no mundo, e a gente já consegue entender os principais mecanismos de transmissão do vírus. E a gente consegue entender isso a partir de evidências científicas, né? E a gente sabe que o novo coronavírus, ele se transmite principalmente pelo ar. É a principal forma de transmissão do vírus. E ele se transmite pelo ar a partir das gotículas, né, que a gente elimina na nossa respiração, na nossa fala, na nossa tosse, do nosso espirro. Ele é eliminado dessa forma, né? Então, existem 4 preocupações, né, que a gente tem que ter. A primeira preocupação é estar em contato com pessoas infectadas. A segunda preocupação é o tempo de exposição a essas pessoas infectadas. A terceira é a quantidade de gotículas que essa pessoa infectada vai estar eliminando. E o quarto é as minhas mãos sujas contaminarem as minhas mucosas do rosto. Essas são as principais formas de transmissão. Então, baseado nesse exemplo que você falou, se você faz tudo certinho durante o dia, mas no final do dia tem uma rodinha de amigos, alguém na família, e aí todo mundo deixa de usar máscara, fica com a proximidade de 1 metro. Se alguém ali tiver contato com o vírus, ele vai estar transmitindo para outras pessoas. Por quê? Porque essa proximidade que a gente tem do infectado não pode ser menor que 1 metro. A gente sabe que o infectado ou o pré-sintomático, ele vai eliminar grande quantidade de gotículas contendo vírus. E isso vai aumentar o risco de infecção nas pessoas à sua volta. E se essa pessoa estiver de máscara, mesmo as máscaras de tecido, elas tendem a proteger somente 50% das pessoas que estão utilizando. Elas não vão proteger 100% as máscaras de tecido. Então ainda existe um risco, mesmo utilizando as máscaras de tecido. E mesmo que você utilize as máscaras, ainda existe o risco de, se você não lavar as mãos e nas superfícies contaminadas você tiver contato com o vírus e levar ele para sua mucosa, mesmo utilizando a máscara, mesmo mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, você pode se infectar pelo vírus. Isso no ambiente de trabalho, num transporte público, num supermercado, né, numa farmácia. Então a gente sabe que hoje essas são as principais preocupações. Manter um distanciamento social acima de 1 metro, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar na rua que possa estar infectado. Não ter contato próximo com essas pessoas por um período prolongado, né? Porque quanto mais tempo de contato você tem com essa pessoa, maior o risco dessa pessoa eliminar essas gotículas e contaminar outras. Essas pessoas têm que estar de máscara, porque eliminando essas gotículas, a máscara vai pelo menos reduzir cerca de 50% a eliminação dessas gotículas. Não vai zerar, mas vai reduzir bastante. E eu, higienizando as minhas mãos e não colocando as minhas mãos no rosto, eu vou evitar que as superfícies contaminadas, elas levem esse vírus para dentro do meu organismo. A gente sabe que a pele, ela é uma importante barreira contra o vírus. A pele vai impedir que o vírus entre no seu organismo. Então, quem vai levar o vírus de uma superfície contaminada para dentro do seu corpo é você mesmo. O vírus não vai atravessar a sua pele. Ou o vírus entra no seu corpo pelo ar, pelo contato com alguém que você teve próximo que estava infectado, transmitindo o vírus, ou então você colocou a mão em alguma superfície contaminada e mexeu na boca, mexeu no nariz, coçou o olho. Doutor, então essas são hoje as grandes preocupações. Doutor Rodrigo, e em relação às cidades onde existem poucos casos? A gente teve na semana passada em Mata Grande, que até então não havia registrado um caso sequer e agora registrou o primeiro caso, né? O que é que pode acontecer numa cidade como essa, que tomou as medidas em relação ao vírus? Ele vai chegar uma hora, na verdade ele já chegou, agora ele vai se espalhar, ele deve se espalhar, apesar das medidas de contenção lá? É
difícil um pouco a gente avaliar essas situações por conta do número reduzido de testes, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nem no nosso estado, não houve um planejamento para os testes diagnósticos, né? E quando a gente fala de testes diagnósticos, eu estou me referindo à pesquisa molecular, eu não estou falando de testes sorológicos. Os testes sorológicos, eles não podem ser utilizados para dar diagnósticos, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, de estratégia de combate à epidemia baseada em testes, a gente está falando da pesquisa molecular, da biologia molecular, que é aquele teste do SWAB, né, do cotonete, que coleta um pouco de células da mucosa do nariz e da garganta. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, tanto na rede pública quanto privada, de todo o estado, principalmente da capital, em realizar esses testes, ainda mais no interior. Então, o grande problema de você estabelecer políticas de combate, de controle, de enfrentamento a essa epidemia no interior, um dos grandes problemas vai ser a subnotificação, né? A gente vai ter dificuldade de identificar essas pessoas infectadas, a gente vai ter dificuldade de isolar essas pessoas, de entrar em contato com seus contactantes, acompanhar os seus contactantes e isolá-los também, e aí entender como está sendo a dinâmica e a transmissão do vírus no interior. Então, o primeiro ponto que esse interior precisaria de medida para avaliar a eficácia do distanciamento e das medidas de isolamento seria aumentar a quantidade de seus testes, pois só assim a gente vai conseguir entender como está sendo essa dinâmica de transmissão do vírus. E agora, com a liberação do transporte intermunicipal, né, que bate a porta agora, com essa flexibilização, a tendência é que a doença se espalhe mais ainda no interior, né? Exatamente. Isso a gente tem visto em todo o Brasil. Quando a gente olha o nosso mapa de série histórica, desde março até o momento, a gente percebe que as capitais elas já foram saturadas praticamente, né, de infectados e do sistema de saúde, e o vírus tende a adentrar o interior do Brasil, né? Então, a grande preocupação da gente nesse momento é que essa segunda onda, né, venha do interior. Por quê? Por conta da escassez do número de leitos, né? E também por conta da população mais pobre, da população mais carente, mais vulnerável, que não tem as mesmas condições de aderir ao isolamento social. Então isso, inevitavelmente, vai acabar sobrecarregando a capital. Então esse movimento de interiorização, ele existe, né? Ele é um fato hoje em dia, só que eu também sinto falta de uma política, né, específica para o interior, né? E nesse momento, enquanto a gente observa o aumento dos casos no interior, aumento dos casos e óbitos no interior, a gente fala em flexibilizar o transporte intermunicipal. Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que existe uma necessidade do transporte intermunicipal, mas quais estão sendo as medidas de controle, quais estão sendo as barreiras sanitárias, como está sendo o acompanhamento dessas pessoas infectadas no transporte, né, entre as cidades. Isso é uma grande preocupação e eu acredito que deveria ser foco de estudo, né, de análise, né, antes da gente flexibilizar sem ter uma estratégia. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer bastante aqui demais a sua entrevista, as suas informações, suas orientações, e a gente reforça aqui a necessidade de todo mundo ficar em casa, né? Quem não precisa sair para trabalhar, quem não é serviço essencial, quem pode ficar em casa, por favor fique, né? Porque a gente ainda está enfrentando a pandemia, a gente tem um vírus que está circulando por aí, ele é perigoso e todo mundo precisa se cuidar. E eu vou ficar guardar isso aqui na minha mente, o que você disse, que a gente tem que se comportar como se estivesse infectado, porque a gente não sabe se está. Né? Por mais que não tenha sintoma, a gente pode ter o vírus, pode ser um vetor de transmissão, a gente pode achar que está tudo bem quando na verdade não está. Né? Exatamente. Então, as medidas de isolamento social, elas permanecem, né? Apesar dessa proposta de flexibilização que está sendo analisado, isso não diminui de maneira nenhuma a importância e a necessidade das pessoas manterem o isolamento, as que podem, né? As que não são de serviços essenciais e podem praticar o isolamento, elas devem permanecer, porque a população ainda não está devidamente imunizada,
e ainda existe o risco de novas ondas de infecção e de óbitos. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado a vocês, estou à disposição. Boa noite.